Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando para a live hoje com as doutoras superpoderosas, tá? Vamos começar daqui a alguns minutinhos, tá? Só aguardar as doutoras chegarem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a respiração e vamos falar também dos benefícios da gente respirar pelo nariz. E vai ser muito legal. A doutora Ariane vai participar, a doutora Daisy, tá? E também a doutora Karen. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar bastante sobre a respiração. Vamos aproveitar o conhecimento das doutoras. Elas já estão entrando. Olá, tudo Oi, bem? tudo bom? Olá, tudo jóia? E com você? Tudo bem? Tudo Esperar. bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado de vocês aceitarem meu convite de participar, trazer esse assunto, né, que infelizmente poucas pessoas estão dando atenção, né? E é tão importante, né? Eu tô só recebendo aqui as meninas, a Daisy, doutora Daisy, boa noite, a Cris, que está por aí já. Nós já vamos começar, só vamos esperar as doutoras chegarem. Sim. E eu fico muito Só feliz falta a super de poderosa agora, ter. né? Karen. Tá faltando. Mas eu fiquei muito feliz de poder mostrar, assim, de você ter aceitado e a gente vê assim, vários profissionais que falam a mesma língua, né? Que tem esse mesmo comprometimento com essa parte fisiológica do nosso organismo e que possa trazer saúde de uma maneira natural, sem precisar de tantas medicações. Então é muito É, bom quando a gente vibra na mesma energia. hoje eu vou falar um pouquinho também, né, de energia. A gente vai falar da parte sutil também. Eu tenho bastante coisa para falar, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu falo muito. Ó, chegou a doutora Daisy também, está entrando. Eu falo muito, daí eu não vou deixar vocês falar. E vocês que a gente quer ouvir, né? Porque eu sei que vocês têm muito conhecimento. E nada melhor do que pessoas que trabalham com a boca, né, para falar sobre a respiração. Se vocês estão preocupadas, né, então quer dizer que a coisa é feia, né, como dizem, né? Ah, Então, hoje eu tô de, a gente está eu tô num. de olho aqui, eu tô de olho aqui também porque estou esperando a doutora e, e eu sou meio fraco em tecnologia, nessa tecnologia nova. Eu estou aprendendo também, mas pode ir conversando enquanto ela não chega. Então, eu quero Ah, só falar para vocês, antes da gente começar, como que eu cheguei aí, né? Como que eu cheguei na respiração. A gente sabe, né, que quando acontecem coisas muito ruins na nossa vida, é que a gente busca por ajuda, né? E eu, em 2009, eu tive um problema sério no meu trabalho, e daí já em seguida eu separei, então foi assim um baque muito forte. E aí aquela história, né? Quando a gente precisa, a gente vai aonde? Na igreja. Aí fui na igreja, lá em Curitiba, na igreja dos Capuchinhos, e aí tinha um curso lá gratuito de parapsicologia. Aí eu fiz, eram 4 encontros, mas me ajudou muito aquilo. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender.
esse negócio de parapsicologia. E aí comecei a fazer o curso, me formei em 2012 como parapsicólogo clínico do sistema Grisa. E foi assim, para mim, maravilhoso, porque eu entendi como que a mente funcionava, a mente consciente, mente subconsciente, e a gente sabe que tudo está aqui na nossa mente. Se a gente não dominar a mente, a gente não domina nada. E através da respiração a gente consegue fazer isso. Opa, a superpoderosa apareceu. Esperar ela. Ah, já está aqui. E aí eu entendi como que funcionava a mente. Aí eu fiquei, nossa, aquilo mudou a minha vida. E aí eu continuei estudando. Aí eu fui para São Paulo fazer o curso. Olá, boa noite, Karen, tudo bem? Tudo bom. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí de participar também. Eu acho que a gente unir, né, o conhecimento da yoga, que é milenar, de respiração, e com o conhecimento de vocês, eu acho que vai ser assim muito produtivo. Eu estava falando aqui para as meninas, estava contando a minha história, né, que eu comecei lá porque tive um problema sério. Aí fiz parapsicologia e fui para São Paulo fazer o curso da Cristina Cairo. Eu ia toda segunda-feira de manhã e voltava à tarde, Curitiba, São Paulo, por 3 meses. Aí eu entendi como que funcionava a somatização no corpo, né? E como que as doenças funcionavam. Tudo está conectado. E também, nossa, aquilo me ajudou muito e agregou muito valor. Depois eu fiz a pós da Physioquantic, aprendi física quântica com a doutora... A doutora... Me ajuda aí o nome da doutora que você me perguntou ontem? Rosângela, né? Rosângela Arnes. Rosângela Arnes, e conhece muito de frequência, conhece muito física quântica, de medicina. Então, aprendi muito com ela também no curso. Depois, a gente fez com ela alguns cursos também online. Então, foi, assim, um conhecimento muito grande. Depois, fiz o curso da Quantum Bio, São Paulo também. Depois, fiz o curso da Nova Ciência, onde também a gente aprende sobre os equipamentos, mas eles trazem abordagem de muitos assuntos, né? Então, assim, nossa, achei que estava podendo, né? E, e aí, em 2017, 2018, eu terminei um relacionamento, e aí pegou no meu peito, no meu coração. Aí veio tudo que é sentimento, e eu não conseguia lidar com aquilo. E nesse inteirinho aí, eu fiz tudo que é curso que vocês podem imaginar, e Theta Healing, hipnose, reprogramação mental, tudo que tinha de curso eu ia fazendo. PNL, e nada funcionava para tirar aquilo do meu peito, aqueles sentimentos, aquelas emoções. E aí um amigo meu falou, vai fazer yoga Kundalini, yoga terapia, na verdade. Daí eu fiz, na segunda semana de terapia, foi como se tirasse com a mão, assim, aqueles sentimentos, aquelas emoções que estavam ali me perturbando, atrapalhando. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que ir na fonte disso. Aí fiz o curso em Curitiba, no Nanak, de Yoga Kundalini. E aí achei que precisava saber mais da anatomia, e fiz o curso do ABAC, em Minas Gerais. Já é um curso que tem um material internacional, já é um curso também muito bom, que agregou mais valor, e também aí já a gente viu um pouco da anatomia, mas ainda não era suficiente. Daí eu também precisava mais da parte científica, porque na yoga nós temos a parte científica, mas é muito pouco ainda. E aí eu busquei, eu fiz um curso na Oxygen Advanced, sou instrutor, né, da Oxy. Então, aí trouxe também a parte científica junto. E aí ainda, para finalizar, estou fazendo mais um curso de yoga agora, mais voltado para a parte anatômica. Acho que agora eu vou parar daí. Porque não para, gente não para. o professor de yoga, ele precisa saber da anatomia. Ele precisa. O E agora com esse acaba curso... que é contínuo, né? a gente não para, né? A gente não para. E isso, né? Aí já vou entrar na questão, né? E isso é um problema. Pode ser um problema se você não souber lidar com isso, né? Porque hoje tá tudo acelerado, tá tudo doido, tá tudo louco. E as pessoas estão nisso, estão vibrando isso. E o que acontece? O coração bate mais rápido, aí entra a respiração, né? Aí a pessoa começa a respirar mais rápido e curto.
E aí que começam os problemas. É claro aí que tem toda uma história da respiração daí, né? Porque da Revolução Industrial para cá, o nosso crânio mudou muito, né, na parte facial, né? Por causa da alimentação, né? Hoje, por exemplo, eu bati no liquidificador ali com uma proteína e tomei, não mastiguei, né? Mas o que que eu faço? O que que eu faço? Eu pego, coloco algumas frutas por cima para comer com uma colher, então eu estou mastigando. Claro que eu vou mastigar um morango, é diferente de mastigar uma carne como a gente mastigava lá atrás, né? Então, vocês sabem, né? Vocês já sabem dessa história, né? Que os crânios, na Revolução Industrial para lá, não tinham dente torto. Na Revolução Industrial para cá, que os dentes começaram a ficar tortos, né? E aí tem toda uma história, né, a respeito disso, que vocês sabem muito bem. Mas o que está pegando hoje mesmo, essa loucura que está aí, tem 500 mil cursos, né? Então a revolução aí da informação foi ótimo, está sendo ótimo, só que as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E isso está gerando muito problema, né? E aí a pessoa que já veio lá desde a infância, respirando pela boca, ela continua respirando pela boca até hoje e está gerando sérios problemas para a saúde dela. E aí vai no médico, né? O médico dá um remédio e, por exemplo, a mãe está com 10 remédios. A mãe tem enfisema pulmonar, então eu estou ensinando ela a respirar. Ela é uma respiradora bucal. Então, só que tem coisas que não resolvem, porque são coisas simples que com a respiração poderia resolver. Só que as pessoas não têm esse conhecimento e por não ter esse conhecimento, né, elas acabam sofrendo, né, e sofrendo mais do que as outras pessoas, né. O nariz, ele tem mais de 10 funções, mais de 30 funções, né. A gente vai falar algumas aqui que são bem importantes, porque o que eu quero trazer hoje aqui é deixar algo para as pessoas, para que elas possam, com isso, aprender e já começar, né, a aplicar na vida delas. E pela experiência minha com meus alunos de yoga, tenho alunos online, tenho alunos presenciais agora, e também pela família, né, eu vejo, o meu pai é respirador bucal, a minha mãe é respiradora bucal, estou reeducando eles para eles respirarem, né, pelo nariz. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente respira pelo nariz, o ar entra. Primeira coisa que acontece ali nos pelinhos é uma limpeza do ar, né? E daí as conchas nasais, elas fazem um movimento quando o ar passa ali e o ar acaba aquecendo e também umedecendo, porque além das conchas nasais aqui, vai para os sinos nasais, né? Nessa região aqui do crânio, nós temos aqui, deixa eu tirar o meu óculos, nessa região aqui, o ar entra também, toda essa região aqui, e junto ali, além de umedecer, ele também recebe uma molécula chamada óxido nítrico. E essa molécula é super importante ali na hora das trocas, né, do oxigênio para o gás carbônico, né, porque há uma vasodilatação ali para fazer as trocas. Ela é super importante. Tanto que, né, um dos benefícios da respiração nasal é porque você aproveita de 10 a 20% mais do oxigênio. Então, esse é um dos benefícios. E aí, se a gente for olhar a respiração bucal, nós temos ali, né, tem um estudo mostrando que foram feitos com 18 participantes, que aqueles que respiravam pela boca, 42% ficaram com a boca seca. Então, a desidratação é um grande problema hoje também. Então, os respiradores bucais, eles precisam tomar mais água do que os respiradores, né, nasais. E a água é super importante. E muitas pessoas não dão conta. Por que é super importante? Porque nós somos 70% de água. E se você estiver desidratada, vai acarretar vários problemas no teu organismo.
Então, o respirador bucal, ele precisa tomar cuidado com isso. Eu não vou falar muito do bucal, vou deixar mais para vocês, né? Porque tem a questão das cáries, tem várias coisas que eu quero que vocês falem, que vocês têm mais propriedade para falar a respeito do que eu. Mas eu quero entrar um pouquinho na parte sutil da respiração, porque o ar, além dele ter, né, toda essa parte fisiológica dele, ele tem também a parte sutil. A parte sutil, quando a gente fala de parte sutil, a gente está falando de prana. O que é prana? Prana é uma energia, tá? Uma energia sutil que está em todo o universo. Então, quando a gente respira pelas narinas, o ar entra e ele passa por toda a nossa cabeça aqui, né? O prana. Aqui nós temos uma glândula importantíssima, hipófise e a pineal mais ou menos aqui. Então tem dois chakras bem importantes aqui, né? Que é o sexto e o sétimo chakra que está relacionado aqui no topo da cabeça. Mas a glândula é a pineal. Então o ar entra e ele vai passando e ele desce, cruzando. Então entra a energia yin e yang, né? São duas narinas, energia positiva e energia positiva e energia negativa. A lua e o sol. E essa energia entra e ela vai passando por todos os centros. Nós temos 7 centros de energia principais no nosso corpo. Nós temos vários, mas 7 são os principais. Então ela vai passando, tem um aqui, né, no pescoço, coração, plexo solar, o sexual, e lá embaixo na região do períneo, o primeiro chakra, que é o básico. As energias, elas se cruzam lá em cima e elas sobem pela coluna, alimentando todos os centros de energia. Então, quando acontece isso, a gente mexe em todos os canais que existem fora do nosso corpo. Existem canais chamados nadis, são canais energéticos. Tá? Não são os canais de acupuntura, que já são comprovados cientificamente, são outros canais. Então, quando a gente faz respirações, a gente mexe em toda a nossa energia. E a gente libera do nosso corpo físico e do nosso corpo vibracional, libera tensões, libera sentimentos, emoções que estão ali atrapalhando a nossa vida. Foi o que eu fiz na yoga terapia, quando eu fiz lá 2 semanas e eu consegui limpar do meu campo vibracional. Porque o que tem aqui no nosso campo, tá, é uma holografia do corpo físico. Então imagine todas as veias do nosso corpo, sistema linfático, né, todas as artérias, todos os pontos de acupuntura, eles se projetam fora do nosso corpo. Então, são vários canais que nós temos aqui, fora do nosso corpo, não está no corpo físico, está fora do nosso corpo, que estão sempre se comunicando, né, com o corpo físico. Então, é super importante a gente trabalhar a questão da respiração e pela narina, tá? Então, você veja, eu já falei uns 5 benefícios ali da respiração. Esse ar é preparado pelo nariz e pela boca não é. Então, o respirador bucal vai ter vários problemas. Eu quero que vocês, né, falem um pouquinho dos problemas, mas antes eu quero falar também que a respiração ela está muito conectada com os nossos sentimentos e com as nossas emoções também. Então, lembra que eu falei que nós estamos acelerados? O coração acelera. Nós estamos vivendo na luta e na fuga, no modo de sobrevivência. Tá? Nós temos 3 cérebros, né? Tem uma teoria de 3 cérebros. O primeiro cérebro é o cérebro reptiliano, né? De luta e de fuga. O segundo é o límbico e o terceiro é o neocórtex, que é essa região pensante. Eu falo que é o cérebro primitivo, o cérebro das emoções e o cérebro pensante, tá? Para ficar mais fácil. Então, nós estamos estressados o dia todo, quase. De ficar na frente do computador, a gente aciona esse sistema de estresse. De ficar na frente do celular o dia inteiro. Sem contar que a gente está perdendo a respiração quando a gente fica no celular arcado. A gente atrapalha e tem estudos que mostram 30% a respiração. Então a gente precisa sentar com a coluna reta, tá? Porque a energia flui pela nossa coluna e também para que o diafragma ele fique numa posição para que ele trabalhe com 100%, tá? Fique numa posição para que ele trabalhe 100%. Se eu arcar, eu diminuo 30% a capacidade pulmonar.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E está tão difícil hoje, porque eu fico quase o dia todo no celular, no computador. Então, a gente precisa ter tempos de parada para respirar, para sair da frente do computador, para alongar, para tomar água, para se hidratar. Porque a desidratação está junto ali com a respiração, principalmente dos respiradores bucais. E eu vou aprofundar bastante todo esse assunto. Eu vou fazer um workshop em Curitiba, agora dia 15 de abril, onde eu vou trazer toda essa parte, né, que a gente está resumindo aqui, em um dia todo. E daí, no final, a gente vai fazer a foto da aura. Em 2014, eu fui para os Estados Unidos e comprei uma máquina que faz a foto do campo vibracional. Então, já existem vários equipamentos que provam a existência da energia, até com multiteste. Se eu pegar o multiteste aqui, eu consigo mostrar para vocês que eu tenho energia no meu corpo. Então, hoje, só não acredita quem não quer. E aí, como a gente está falando de emoções, a gente precisa cuidar da nossa mente, focar naquelas coisas que nós queremos. Então, as pessoas, elas ficam focando naquilo que elas não querem, tá? Elas estão... Mas por quê? Porque elas não respiram. Elas estão na correria do dia a dia, elas não conseguem ter consciência do que elas estão fazendo. Então, as pessoas precisam parar, fazer 3 paradas por dia para respirar, para começar a tomar consciência da vida delas, para começar a respirar de maneira correta e para poder mudar a vida, limpar o campo de coisas que não servem para nós. E tem muita porcaria aí. E como nós somos energia também, a gente troca muita energia com as pessoas. Se você está conectado com pessoas que têm energia muito negativa, você é muito influenciado com aquilo. Então, procure pessoas que falam coisas boas, que focam em coisas boas, que têm boas ideias, que aí você vai começar a mudar a tua vibração. Você começa a mudar os teus sentimentos, as tuas emoções, começa a mudar a tua respiração. E você pode fazer o contrário também, começar a respirar corretamente, respirações lentas e profundas. Muito importante, só para eu finalizar, eu vou passar, senão eu vou ficar falando a live toda. Não, mas tá ótimo. Nós precisamos respirar, porque respirar pelo nariz é super importante. Agora nós precisamos, porque tem vários tipos de respiradores. Tá? A maioria está respirando aqui em cima, nós temos que respirar aqui embaixo, tá? Que é a respiração diafragmática. Então, quando você faz uma inspiração, o teu abdômen, ele precisa inflar, tá? Porque o que acontece? Quando eu inspiro, o meu diafragma desce e ele acaba fazendo uma massagem nas minhas vísceras, tá? Então, é até bom a gente massagear essa parte aqui do diafragma, porque tem muita gente que está com o diafragma preso. Então, é super importante nessa região abaixo das costelas aqui, onde fica o diafragma. O diafragma é um dos principais músculos da respiração. Então, é super importante a gente ter essa consciência que respirar pelo nariz e respirar da maneira correta, com o abdômen. Como que a gente testa isso? Coloca a mão no peito e coloca a mão no abdômen e faz uma inspiração e observa aonde que elevou mais, o peito ou a região do abdômen. Tá? Se está mais aqui em cima da tua respiração, a tendência é que você é um respirador rápido, um respirador bucal. E a respiração, o respirador bucal, ele hiperventila. E a hiperventilação vai deixar... Porque você pensa que está entrando mais ar para dentro, é que está entrando mais oxigênio. Até entra mais oxigênio. Só que o nosso corpo ele é inteligente. Como tem muito oxigênio, também sai muito gás carbônico. E o gás carbônico é ácido. Tá? Então, o gás carbônico sendo ácido, ele vai fazer com que o pH do nosso corpo fique mais alcalino. E ficando mais alcalino, os glóbulos vermelhos, eles vão jogar menos oxigênio para dentro dos nossos órgãos. Então é complicada essa coisa da respiração, porque o nosso corpo ele tem um sistema de tampão que ele compensa, né? Principalmente quando está correndo, quando está fazendo alguns exercícios, né, de respiração, ele acaba compensando muito. Então a gente precisa
cuidar muito e precisa ter muita consciência da nossa respiração. Então, você que está ouvindo, você pode começar a tomar consciência da tua respiração, respirando conscientemente. Então, você respira focando na tua respiração. Observe que tipo de respirador você é. É o respirador que trava a respiração, ou que respira muito rápido, ou uma respiração invertida. Ao invés de, quando você inspira, o teu abdômen vir para frente, ele vai para dentro, você é um respirador invertido. Então, você precisa corrigir isso, que já vai mudar muito na tua vida. E aí tem a parte bucal que eu quero deixar para vocês. Acho que é Daisy, né, Daisy? Você quer falar um pouquinho primeiro? Se deixar, eu vou falar a noite inteira. É um conhecimento, ainda mais quando a gente sabe que é um despertar, né? O processo é respirar, ninguém pensa, né? Então, se a gente, primeiro, meu nome é Daisy, né? Faço parte aqui com as minhas amigas do projeto Doutoras Superpoderosas. É um projeto em que a nossa missão é realmente promover saúde. E dentro desse contexto, nós, como cirurgiões dentistas, também, cada um com as suas dores, tivemos a mesma congruência de entendimento. Como você estava falando, Antônio, em relação às emoções, quem nunca ouviu para e respira, né? A gente sempre está naquela correria, naquela ansiedade, e isso é um senso comum, todo mundo pensa dessa forma. E aí a gente começa a pensar, será que de fato eu respiro? Aí é outra pergunta, né? Como assim? Respirar pela boca, respirar pelo nariz é respirar, né? E como a gente viu agora contigo, quantas respirações nós temos. E aí, enquanto cirurgiões dentistas, cada um aqui tem uma história, mas uma dor da maioria dos profissionais dentistas, porque socialmente há uma convenção de que o dentista é dente. Às vezes olha para a gengiva, né? Mas aí é quando o paciente percebe que a gengiva está inflamada e várias dores em cima disso. Mas o cirurgião dentista, ele se ressente quando ele observa que o paciente parece que é uma escada contínua, né? O dente vai precisar de uma restauração, depois aquela restauração fratura. Aí isso para quem já tem uma estrada na odontologia. Então a restauração fratura, depois nós já vamos precisar algum tipo de restauração indireta, ou seja, que é feita fora da boca e trazida para dentro da boca. Daqui a pouco o dente vai para canal, tudo no mesmo dente, não estou nem falando dos outros. E aí depois, de repente, trincou o dente, lavamos para o implante. Então, assim, sempre o cirurgião dentista tem uma dor e isso incomoda. E aí nós começamos, quando você vai olhar isso a fundo, pasme, a respiração impacta muito negativamente. Um exemplo foi o que você disse, né? A boca seca. Uma boca ressecada quer dizer muita coisa. Perda óssea, perda hormonal, essas fraturas, cáries, gengivite. E aí fica aquela recorrência, meio a sensação de enxugar gelo. E isso incomoda, que é uma das nossas missões. Nós queremos entregar valor enquanto profissionais, porque realmente um paciente, e todas somos, estamos no processo, somos nossas primeiras pacientes dentro desse quesito, dessa dor. Né? E a gente quer que o nosso trabalho tenha uma longevidade, tenha assertividade. Imagina como é frustrante você vê uma criança que começou com cárie, às vezes um dente permanente, e que chega com 50 anos e está perdendo o dente e vai fazer um implante. E implante também se perde. Então, assim, de uma forma assim, também resumida, né, é mais ou menos um contexto, embora aqui, né, a doutora
superpoderosa Karen é odontopediatra, e trabalha também de outras formas. Ali também vai falar da especialidade dela, mas nosso professor, doutor Antônio, que está aqui, estou vendo ele. Então, assim, a odontologia não está mais se conformando, né? As doutoras superpoderosas, que é o nosso projeto, a gente não está mais se conformando com essa simplicidade, embora extremamente complexa e importante, diga-se de passagem, porque sem dente não tem saúde, não se mastiga. Mas como está íntimo a correlação boca e função da boca, porque sem dente não se mastiga, estamos respirando errado, e aí entra a questão, por que respirar pela boca é errado? Muito dessas dores que eu resumi da história de um paciente, vamos dizer, até os 50, 60 anos, ele está respirando, que começou lá na infância. Eu gosto muito de dizer como se fosse o pneu, porque o pneu, quando começa ali, se eu não alinho, balanceio, vai aparecer os arames, né? Mas aí eu vou lá e compro outro pneu e ponho no lugar, ali balanceio. Mas e aí, quando eu tenho um dente que nunca foi avaliado nada com relação à função real? São muitas funções, de fato, mas, de fato, repercute negativamente. Nossos dentes vão ter características de cavidade, mas hoje o que nós estamos vendo são pessoas com a disfunção da boca e, com isso, elas não estão mantendo seus dentes, não deveríamos estar perdendo. E aí é que entra a intimidade entre boca e nariz. Eu vou responder só uma pergunta, né? Eu sou a única que estou aqui, Cris, no Nordeste. Eu estou falando de São Luís do Maranhão. E os meus 3 amigos, o nosso anfitrião, são todos ali do Paraná. Depois cada um comente aí. E aí, Antônio, é de onde? Sou de Irati. Irati. E tu, Ari? Eu sou da região noroeste, sou de Luanda, Paraná, no noroeste do Paraná. Eu estou no norte do Paraná também, Cornélio Procópio, nome da minha cidade. Estamos todos aqui. Cris, eu vi que ela estava perguntando. Então, o cirurgião dentista, ele trabalha na área de cabeça e pescoço. E dentro dessa insatisfação de um resultado, nós começamos a observar que está muito interligado com a musculatura. Todos sabemos, se a gente quebrar um braço, imobilizar esse braço ou essa perna, nós vamos depois ter que ir para a fisioterapia. Quem já teve oportunidade de ter experiência com um gesso sabe o quão há de perda da massa muscular. E aquele osso afina. Então, nós vamos justamente atrás de trabalhar essa musculatura. E neste quesito, também dentro da ciência, ela é contínua, por isso que a gente nunca vai parar de estudar, e isso é muito gostoso, essa resposta, essa troca de experiência. Nós temos que trabalhar a musculatura do corpo todo. Quem não sabe, hoje já é senso comum, que a gente tem que ir para uma academia, temos que fazer musculatura, né, musculação, porque é necessário para a saúde óssea. Mas ninguém parou para pensar como que funciona isso na cabeça e pescoço. E a gente, pescoço, por exemplo, nós temos a coluna ali cervical, temos o ocioide, que é o gogozinho, né, quando somente homem é mais pronunciado, e ele é fixado em músculos. A nossa coluna, até que o Antônio comentou do celular e a postura, muitas vezes nós vamos para a academia porque nós estamos querendo melhorar a minha postura. E aí, quando a gente começa a estudar, mais um ponto para a respiração. Então, assim, como a gente comentou, a respiração, ela tem aqui um leque gigantesco na influência da nossa saúde.
E aí, nós, enquanto cirurgiões dentistas, em que a gente teve a oportunidade de... É um processo contínuo de estudo, nós observamos que a função que mais a gente usa, que é respirar pela boca, ela deveria ser um extremo. A maioria dessas dores que nós estamos vivendo na odontologia, que eu comentei por sermos cirurgiões dentistas, e aí nós vamos comentar aqui outros ângulos, a gente tem toda uma dor, porque a gente está respirando quase que 100% pela boca. E pensamos que, se a gente pensar sistema digestivo, é boca, e vai ter todo o processo dele. Sistema respiratório é nariz. Mas é estranho porque, né? Como assim? Eu respiro pelo nariz. Se a gente observar, todos nós aqui estamos em tratamento no processo de correção da disfunção de nariz e boca. Cada um dentro de um contexto com alguma dor. Então, a odontologia, ela tem o céu da boca, é o assoalho, é o piso das fossas nasais. Então, se nós não trabalharmos isso corretamente, se não vedarmos a boca, e aí mais para frente nós vamos saber como é que isso acontece, nós não vamos ter saúde. E aí entra um exemplo, o respirador bucal. Quem não dorme e não se pega acordando com a boca seca? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que eu não respiro, não, e nem ronco. Eu não respiro pela boca e nem ronco. Por quê? Ah, porque não faz barulho. Minha esposa, meu marido não reclamam. Nós temos níveis. E aí nós vamos deixar a situação ficar grave para aí depois tratarmos, muitas vezes é mais complicado. Então, o cirurgião dentista, ele realmente tem uma responsabilidade nesse diagnóstico. Ele tem sinais bucais significativos. Hoje, um profissional que tem esse foco de saúde, ele vai sentar com o paciente. Aliás, ele já vai ver na entrada ou na foto ali que veio da documentação da radiologia, nós já vamos conseguir fazer um diagnóstico dessa situação e cooperar com a saúde e um resultado, né? Vamos dizer assim, a beleza, né? Inclusive facial, porque, vamos lá, nós não ficamos, quando vamos para a academia, mais bonitos, tonificados, elegantes, mais másculos. Imagine cabeça e pescoço. Muitas vezes essa musculatura ela vai se desfalecendo porque os músculos não estão trabalhados, né? E aí, para quem trabalha na ROF, já tem um controle melhor de menos quantidade de ml, né, para poder estar trabalhando. Então, assim, eu fiz um breve resumo, né, da nossa preocupação enquanto cirurgiões dentistas que enxergamos o paciente além do dente. Podemos contribuir em muitas esferas, entre elas também o ronco e a apneia, em que essa respiração ela vai sendo trabalhada. Uma pessoa com ronco e apneia, porque vamos aqui pensar, a luta e fuga aumenta o cortisol. Ou seja, a pessoa está sempre a 1000 por hora. Essa pessoa não vai dormir bem. A tendência à hipertensão. Tem muitos casos de hipertensão sendo revertida ou quase que zerando quando a pessoa consegue trabalhar a sua respiração. Então, a responsabilidade do cirurgião dentista nesse quesito da saúde é muito grande. A Ariane, a nossa superpoderosa Ariane, ela tem aí também alguns relatos, né, dessa experiência como cirurgião dentista. E aí, conta pra gente, Ari. Hoje, eu falo assim, é muito triste a gente ver a quantidade de alterações, de enfermidades e de patologias que está aparecendo e que
e que nos afeta, porque mesmo que a gente não esteja sentindo aqueles sintomas, vai nos afetar porque nós estamos conectados. Então, a dor da pessoa, assim como um sorriso pode modificar a vida de muitas pessoas, aquela dor também vai alterar, também vai vibrar no meu campo, nas minhas energias, nas minhas frequências, e vai trazer alteração para a minha vida e para a vida de todas as pessoas, porque o que o outro faz vai refletir em mim, o que eu faço reflete na outra pessoa. Então, é muito triste a gente estar numa sociedade tão doente, e uma sociedade que fica atrás de pílulas mágicas, de receitas milagrosas, e esquece da fisiologia do nosso corpo, de estudar essa máquina perfeita que somos nós. E a gente vê essas alterações, nós como na nossa prática clínica, na quantidade enorme de fraturas dentárias, nas cáries, nas doenças periodontais, no aumento de disfunções temporomandibular, de alterações musculares, e isso, né, vai nos gerando muito mais irritabilidade, distúrbios do sono, refluxo gástrico, é uma série de alterações e que normalmente elas estão relacionadas com as alterações emocionais que está cada vez mais crescente e que está acometendo todas as idades, nossas crianças, nossos jovens, e aí junto com ela vem uma exacerbada uso, né, de medicações que traz muito efeitos colaterais e que acentuam ainda mais todos esses sintomas e essas dores e não nos levam à nossa cura, porque não corta a raiz ali da alteração. Trabalha simplesmente só nos sintomas. E é isso que a gente quer mostrar, quer trazer para as pessoas, que a gente não pode ficar só agindo ali na sintomatologia, que a gente tem que saber o porquê, a gente tem que ir a fundo no porquê que está acontecendo. E não é com uma medicação ou com alguma magia que ela vai sumir. Então a gente precisa entender e a gente precisa conhecer a fisiologia do corpo. E é o que a gente está cada vez menos estudando. A gente vem tudo com um receituário, a gente já vem ali, né, com o script do que a gente tem que fazer, e as pessoas, elas são únicas, elas são individuais, cada um tem os seus problemas, as suas alterações, então a gente precisa entender toda essa individualidade e conhecer todo o nosso corpo, o nosso organismo. E essas alterações emocionais estão cada vez mais presentes, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A gente consegue, através do nosso sistema fisiológico, através de um nariz que funciona, modular, gerenciar essas emoções. E para isso a gente precisa de uma respiração exclusivamente pelo nariz. Uma inspiração e uma expiração nasal. Essa respiração, ela precisa ser suave, ritmada, uma respiração profunda, uma respiração que não trabalhe nessa região superior, que é uma respiração mais diafragmática. E essa respiração, quando ela é feita dessa maneira, e que é o que a gente não vê mais hoje em dia, hoje as pessoas, a gente vê ao nosso redor, no nosso consultório, as pessoas, elas estão cada vez com respirações mais curtas, mais ruidosas, e elas mesmo sentem que ela não consegue oxigenar todo o nosso corpo. E a gente consegue sentir, porque o nosso corpo, ele dá sinal de tudo. Então, a gente sente as extremidades mais frias, a gente sente que não chegou nos capilares, a gente sente os nossos lábios ressecando, a nossa boca ficando mais seca, que traz um prejuízo muito grande. A gente sente várias alterações, várias dores, fibromialgia, que a gente acaba menosprezando
e continuando e tomando ali uma pílulazinha mágica, tirando o sintoma momentâneo e não dando conta do que a respiração, né, fisiológica, uma respiração nasal pode nos proporcionar e acabar e eliminar todas essas alterações. E quando a gente tem uma respiração nasal, no momento que a gente faz esse processo da inspiração, que a gente começa a nutrir o nosso corpo, a gente começa a trabalhar com esse músculo do diafragma, que, como o Antônio comentou, ele massageia os nossos órgãos. E a hora que a hora que faz essa massagem, passa por esse processo, ele ativa né, o nosso nervo vago. O nervo vago, ele vai estimular, ele vai trabalhar com o nosso sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso que ele controla praticamente todas as nossas funções, nosso metabolismo, a nossa produção hormonal. Então, a gente consegue daí entrar num estado de consciência. A gente sai daquele estado automático de luta e fuga, aquele estado sempre em alerta, aquele pensamento acelerado. A gente começa a entrar numa fase de equilíbrio. A gente consegue entrar em estado de atenção plena. E quando a gente entra nesse estado de atenção plena, a gente consegue gerenciar nossas emoções. E faz parte do ser humano, e é uma dádiva, e faz parte até para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento físico, para trabalhar o nosso corpo, para liberar vários hormônios, a gente passar por essas emoções. É uma dádiva que só o ser humano, ele pode sentir tantas emoções durante o dia, durante as vivências, os acontecimentos da vida. O problema é que quando a gente não consegue sair de um estado, seja ele de muita felicidade, de muita euforia, ou de um estado de tristeza, porque daí passa de um estado fisiológico e para um estado patológico, onde começa a comprometer todo o nosso sistema. A gente começa a ter baixa oxigenação celular. O nosso corpo ele começa a entrar em estado de acidose. E quem não escuta, em todos os processos, no estado inflamatório. E todas as alterações, as doenças, né, que são conhecidas, as disfunções, todas vai ter o mesmo fim. Falta de baixa oxigenação, acidose, uma inflamação, porque tudo começa da mesma forma. Então, a gente precisa começar a conhecer o nosso corpo e fazer ele funcionar de forma correta. E quando a gente começa a oxigenar, a nutrir as nossas células, a gente começa a modular essas emoções. Então, a gente consegue sair desses estados que a gente antes se manteria por muito tempo. A gente consegue, então... Claro que às vezes a gente vai passar por um luto, um sofrimento, um acontecimento que nos traz tristeza, que nos traz raiva, que nos traz alegria, e faz parte da vida. Só que a gente consegue ir passando por todos esses processos, quando a gente está de maneira consciente, com essa atenção plena, a gente consegue vivenciar e trazer o melhor de tudo isso para a nossa vida, para o nosso aprendizado e até para o próprio funcionamento do nosso corpo. Então, através da respiração nasal, a gente consegue modular, o que hoje é o mais difícil. Hoje, a maioria das alterações começam porque a gente não consegue modular as emoções. A gente vive de maneira automática, a gente vive querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente não tem atenção plena naquele momento, a gente não mastiga mais, porque a gente está na frente de um celular, escutando ali a televisão ligada, o celular, a gente daí acaba que come sem nem saber o que a gente está comendo, sem nem sentir. E não adianta você ter aí uma alimentação mais saudável do mundo, com alimentos orgânicos, se você não mastiga. Porque a mastigação, ela que vai comece todo o nosso processo, a nossa digestão. E a gente acaba esquecendo que a boca faz parte desse sistema. E a gente precisa de uma boa mastigação para que isso aconteça. E isso também é a respiração. Então não adianta você se preocupar com detox, vou fazer detox emocional, vou fazer detox, vou fazer suco verde, porque eu tenho que fazer essa detox, né? A gente escuta muito. E assim, fica gastando com coisas que
são boas? São muito boas, mas não é o suficiente. A gente precisa primeiro fazer a nossa máquina do nosso corpo funcionar de maneira correta. E a gente nasce fazendo certo. O problema é que com esse monte de informação que a gente vai tendo, hábitos incorretos, a gente para de ter essa atenção, essa consciência e vive no inconsciente. A gente hoje não está mais sentindo o que a gente deve sentir, a gente não está mais vivendo os nossos momentos que a gente deve viver. Então, assim, hoje a gente parou de ter essa conexão, de sentir toda a natureza, que eu falo que é muito importante, a gente vive só embaixo de telas, de luzes, o tempo todo recebendo informação, e aí você não tem todo esse detox através da respiração, que é um dos maiores detox do nosso corpo, e aí isso tudo vai deixando a gente mais inflamado. E quando a gente está inflamado, a gente começa a ter todas essas alterações que foi comentadas, porque tudo começa através de uma inflamação, então a gente fica mais irritado, a gente não consegue sair desses processos, lidar com esses processos, esses acontecimentos que a gente precisa passar pela vida, e muitas vezes não são acontecimentos tanto bons quanto ruins, que faz parte, né, do ser humano, da nossa vivência, a gente não consegue passar por eles. E aí a gente fica na base de medicações, a gente fica cada vez mais no isolamento social. E a gente precisa a gente precisa conectar com pessoas, a gente precisa sentir mais a energia do sol, porque ele é tudo, o nosso corpo, a gente tem essa conexão com a terra, porque o nosso corpo, a gente foi feito dali. Então a gente precisa ter toda essas penetrações, essas vibrações, para o nosso corpo entrar em equilíbrio. E isso a gente consegue quando a gente tem um nariz que funciona, eu falo assim, um nariz que funciona, e a gente deixa, como diz o nosso querido doutor Antônio, de ser uma pessoa odontocrônica, uma pessoa inflamada, uma pessoa que não tem uma boca e um nariz que funciona em sua plenitude. Então, assim, eu falo, claro que eu amo fazer as pessoas sorrirem, eu amo distribuir sorrisos, deixar as pessoas com um sorriso bonito, mas mais do que isso, eu quero que a pessoa ela viva com longevidade, com saúde, na sua plenitude, vibrando frequências de felicidade, de harmonia, porque quando ela vibra dessa forma, eu também vibro, porque a gente é conectado. Então, o que eu desejo para aquela pessoa, o que eu proporciono, eu recebo, eu também vou sentir, né? Então, se eu não, com esse conhecimento de boca e nariz que precisa funcionar, precisa ser feito, respirar corretamente, mastigar corretamente. Então, essa é a nossa missão de levar para o mundo, porque quando as pessoas começam a ter essa consciência e melhorar e se sentir mais felizes, a gente também se sente muito mais feliz. Muito bem. É encantador, né? Foram os três falando, muito conhecimento. E eu penso assim, né? O mesmo o Antônio falou, 3 profissionais da área da saúde, cirurgião dentista, o que estão fazendo pensando na respiração? E aí que a gente vai ter que achar um link. Fique à vontade se quiser fazer alguma colocação em relação a que a doutora falou, Antônio, antes de eu iniciar. Não, pode falar, depois eu falo de... Isso. O que acontece? Nós despertamos para isso porque o Antônio até começou a falar sobre o assunto, né? Por que esses dentes tortos e maxilares mal desenvolvidos? Onde tudo isso começou? Aonde essa civilização, que um dia se disse tão evoluída, perdeu algum eixo no meio e aí as coisas mudaram? E nós precisamos voltar, então, para a nossa ancestralidade. Foi feito um estudo, né? Nós temos hoje tem 2 literaturas muito legais como dica para as pessoas que estão aqui. Uma é o livro Respire, do James Nestor, que vai citar justamente essa mudança e essa pesquisa que foi feita com povos primitivos também, né? E mostraram que os nossos ancestrais, eles tinham as bocas bonitas, os dentes bem alinhados. E quando a gente começou a estudar, né, dentro dos odontocrônicos, nesse grupo, desvendou um mistério, porque nós viemos de uma odontologia baseada ainda também nessa visão limitada, né, de que os dentes tortos talvez fosse genética, talvez fosse herança dos pais, mas hoje a gente tem que entender que se eu faço uma yoga e eu vou buscar o equilíbrio através da respiração, eu estou ganhando saúde.
Se eu vou buscar uma odontologia que me devolve essa saúde através da respiração, eu vou encontrar os dentes alinhados. Mas tudo depende de como a gente começou. Voltando lá para os ancestrais, então fizeram uma pesquisa com povos que estavam isolados. E então viram que a boca deles era totalmente alinhada. Então, realmente, é culpa da genética ou são as escolhas que nós fazemos que modificam os nossos padrões? E foi quando o Antônio falou, tudo aquilo que a gente come, que é macio, altera o padrão nosso. Então, os nossos ancestrais precisavam comer pouco, comer muita fibra, dar conta de fazer mastigação pesada, e isso fez com que eles tivessem o rosto bem desenvolvido, né? Então, isso muda muito, porque quando a gente tem uma boca bem desenvolvida, a gente tem, vamos pensar assim, ó, que o teto da boca é o chão do nariz. Por isso que nós estamos trabalhando nessa vertente da respiração, porque a gente entende que quando uma pessoa está só olhando para o desvio de septo, ela não está vendo a base, que é o céu da boca, que está em desarmonia, ele tem um desalinhamento dentário também. E isso mudou muito a nossa perspectiva, né, quando a gente pensou numa odontologia focada no dono do dente. Aí tem tudo a ver, a postura, a respiração, o tipo de mastigação. E muito que a Ariane falou, eu acho que é o que a gente está precisando para o dia de hoje. É nos conectar com aquilo que a gente está fazendo. Então, se eu estou mastigando, eu preciso parar e me conectar como eu estou mastigando. Se eu não estou legal hoje, eu vou perceber pistas no meu fisiológico que não está legal. Né? Um aperto no peito, um coração acelerado, e isso descortina. Você não espera as coisas se acumularem para buscar ajuda. Você vai cuidando aos poucos. E trazendo essa consciência, vai tendo novos insights. E nós temos essa missão de sair da caixa, porque a gente está numa sociedade dentro de uma caixa em que, se eu tenho uma adenoide e uma amígdala, a única solução é retirá-las. E a gente está aí para dar um alerta que existem casos, sim, específicos que precisa, mas nós precisamos entender como esses tecidos linfóides surgiram. Se eles são desse corpo maravilhoso, como a Ariane falou, desse Deus sábio, né? Nos deu tecidos para inflamar e nos avisar que algo não está bem, então a gente precisa repensar sobre essa estratégia de como eles aumentaram. O Antônio falou, a maior parte da causa das doenças entra por uma hiperventilação. Então, se eu hiperventilar, eu vou desencadear uma série de reações no meu corpo que vão, entre elas, aumentar tecidos de proteção. Então, as amígdalas e adenoides tentam nos proteger de alguma maneira pelo fato de que as nossas narinas foram feitas para filtrar o ar numa pressão adequada. Quando o ar entra numa cavidade maior, ele vai aumentar muito o volume de ar, tanto a saída como a entrada. Então, tudo isso foi nos deixando encantados por esse universo, e é maravilhoso que a gente tenha profissionais afins, né? O Antônio trabalhando naquela ponta, vai dar curso em Curitiba, nós, como cirurgiões dentistas, temos que trabalhar na nossa causa, mas essa multidisciplinariedade engrandece, porque aquilo que ele fala, a gente está aqui babando, falando, meu Deus, que legal, tudo faz conexão, não é? E a gente está aí por um mesmo propósito, que vê as pessoas mais equilibradas, mais felizes e com mais saúde. Então, em relação à língua, que foi uma promessa nossa, né, dentro do convite, a língua, ela é muito importante. Eu tenho certeza que a yoga tem uma nova visão da língua, quero aprender ainda, vou aprender muito com o Antônio, mas para nós, no momento, a gente precisa colocar a língua no palato de uma maneira que a língua faça um vácuo e que a gente, mesmo estando com os lábios entreabertos, ela não permita a passagem de ar. Vamos fazer um teste agora, eu convido vocês para tentar respirar pela boca, tendo uma língua muito bem trabalhada. Então, a gente coloca a língua, faz um vácuo. E eu posso, não que eu queira ficar com o lábio aberto, porque a tendência é
perder aquela pressão negativa interna. Mas eu posso fazer um teste de tentar ficar sem respirar pela boca, porque eu consegui trabalhar essa musculatura que é a língua, de uma maneira que ela encontra a posição dela no palato primeiro, né? Trabalha essa mobilidade dessa língua no palato, atrás dos dentes, e aos poucos, com o trabalho que a gente executa, né, dentro da odontologia miofuncional, 2/3 dessa língua começa a criar uma pressãozinha ali, que vai ser tão importante para o desenvolvimento dos maxilares como para o controle respiratório. Então, a gente pensa que nossos maxilares eles estão desenvolvidos e acabou. Mas assim como a doutora Daisy falou, se eu engessar um braço e deixar ele parado, meu braço vai afinar. A boca é a mesma coisa, não é, Daisy? Se eu tirar um dente, eu vou perder uma massa óssea daquele lado. Então, todas as coisas estão em congruência. O nariz também, se você não usar, também ele vai trancar, vai atrofiar e vai piorar a situação, né? Então, eu acredito que se a gente tiver narizes trancados, a gente precisa repensar, porque, olha, uma informação muda tudo. Então, eu respiro pela boca porque eu tenho o nariz trancado, ou eu tenho o nariz trancado porque eu sou respiradora bucal? A gente precisa mudar o paradigma para encontrar soluções, não é? Eu aprendi com a Ariane, por exemplo, pontos de massagem no rosto que liberam a respiração e aumenta a vascularização. Então, a troca é muito grande dentro desse universo. Nós estamos aqui realmente para compartilhar com as pessoas e aprender com os colegas e com as pessoas, né? Tem tudo isso nós temos que compartilhar juntos. Para cada vez. E sobre o aparelho, a Ariane comentou que vocês têm um aparelho, né, que usa, até eu já pediram para mim, que eu quero começar a usar para testar, né? Esse aparelho... Pode falar a respeito? Sim, ó, esse aparelho ele tem uma tecnologia, um aparelho australiano, né, um aparelho da linha MyoBrace, que ele faz a função de fazer um estímulo, ele é de silicone. Né? Então, já por ele ter essa tecnologia de um silicone cirúrgico, a gente pode até subestimar a capacidade que esse aparelho tem de melhorar e tonificar a nossa musculatura. Porque ele não é um aparelho para dentes, ele é um aparelho para reeducação muscular. Com isso, ele fortalece e tonifica, por exemplo, o orbicular do lábio, né, com alguns pumpers que tem ali embaixo. Tem 2 furinhos para a gente treinar o jeito que a gente engole da maneira correta. Então, com o uso do aparelho, nós vamos recebendo informações a nível cerebral de como nossa musculatura deve ficar. Para aquelas pessoas que rangem muitos dentes, ele vai ser excelente, porque apesar dele ser de silicone, ele projeta um pouquinho o maxilar para frente e tira toda a força que a gente exerce. Então, com o MyoBrace, diferente de uma placa de silicone, né, aquelas que coloca só dentro suportada, ela tem uma tecnologia totalmente diferente. Então, ela vai reequilibrar a musculatura, vai trazer uma nova conexão. Então, não é um aparelho que usa força, mas ele usa estímulo neurofisiológico. Não podemos pensar com cabeça de ortodontista com um aparelho que ele não promove uma movimentação mecânica. A gente precisa mudar o mindset e realmente entender que atrás dessa tecnologia a gente encontra a possibilidade, olha que beleza, pode ser que a gente não precise nem fazer botox mais, né, Diane? Dependendo da situação. Porque melhora, né, o equilíbrio, a gente brinca, né, só com uma maneira de... Mas o resultado na estética vem também, né? Porque a gente vai trabalhar com músculo, e que bom, né, trabalhar com músculo de uma maneira um pouco mais natural, para a gente poder envelhecer de maneira mais natural. Então, a gente tem como... São vários campos que esse aparelho vai agir, né, no campo da respiração, no campo do estímulo neuromuscular e no desenvolvimento facial. Nós temos vivência clínica de paciente que usou 2 anos de MyoBrace e teve expansão da arcada. Tinha uma mordida profunda e o arco começou a crescer. Adulto, ele tem uma expansão, né? Ariane, completa aí para mim. Como que esse aparelho faz a boca crescer? Me ajuda aí.
Porque, na verdade, o que faz desenvolver é essa pressão muscular. Na verdade, os músculos que faz, né, essa pressão que a gente tem, esse estímulo. Então, a gente estimula ali, quando a gente estimula o palato com a pressão da língua, que é isso que é o objetivo desse aparelho, fazer com que a língua ela fique bem posicionada no lugar que ela deveria ficar, e levando a gente a ter uma respiração nasal. Então, quando a gente tem esse bom posicionamento, esse estímulo no palato, as nossas bases ósseas, elas começam a ser desenvolvidas. Então, na verdade, o osso ele se desenvolve através do estímulo muscular. Então, por isso que o nosso corpo ele tem que estar sempre trabalhando, sempre em movimento, por isso que a gente não pode ficar parado. E a gente se preocupa tanto com os nossos músculos, né, com perna, com braço, e que a gente acaba esquecendo do músculo da língua, que é tão importante, desse músculo tão importante, que tem uma quantidade enorme de funções e de responsabilidade, e a gente deixa de trabalhar. Então, fica aquela língua mais gordinha, parecendo um hambúrguerzinho, e tem que ser mais no estilo de salsichinha ali, mais tonificada, e começa a trazer um monte de alteração, inclusive o refluxo, a gente começa a jogar os nossos ombros mais para frente, e se a gente olhar, então, os nossos ancestrais, eles eram esguichos, eles tinham aqueles pescoços mais compridos, porque eles tinham um correto posicionamento lingual, daí a gente vê pela arcada deles, que não tinha esses apinhamentos, essas alterações ósseas, e além de respirar pelo nariz. Então, e são pessoas que, hoje, se a gente olhar esses perfis, eles são pessoas mais saudáveis, essas pessoas mais esguichas, quando a gente tem esse bom posicionamento, essa boa postura. E é isso que esse aparelho ele ajuda a gente ir trabalhando. Então, não é um aparelho que a gente vai usar para o resto da vida. Claro que se a pessoa quiser, não tem problema nenhum, porque é como se fizesse uma musculação. Mas a partir do momento que a gente começa a entender e virar consciente, deixar assim, de maneira inconsciente, onde tem que ser a posição da nossa língua e a nossa respiração ser extremamente pelo nariz, a gente não tem mais a necessidade de ficar a vida toda usando, né, esse dispositivo. Então, é mais para esse processo de adaptação. Ele ajuda para o ronco, para a apneia do sono também? Para a apneia, porque isso acontece por quê? Vai porque respirar pelo nariz, né? Resolver o problema, né? A maioria, pelo menos. Ele age na causa. Então, por que acontece todas essas disfunções? Porque é uma boca e o nariz que não funcionam. Então, a partir do momento que a gente coloca a língua, deixa a língua bem posicionada, a gente trabalha nas bases ósseas e devolve a respiração nasal, a gente não tem mais essas alterações, né? Porque a língua ela não vai estar mais ali com essa flacidez, ocupando o lugar, ela não vai mais tampando esse lugar, a gente começa a ter esses refluxos, essa azia, esse desconforto. Então, a gente começa a oxigenar e trabalhar melhor o nosso corpo, os nossos órgãos. O que tem a ver também, né, o fluxo, como o Antônio falou bem, é que é muita riqueza de conhecimento. Mas você falou do óxido nítrico, que regula também, né, as principais válvulas do corpo. Então, quando a gente começa a estudar a fisiologia humana, a gente vê que é extremamente complexo, mas extremamente libertador, né? Porque a gente para de ter foco na doença e passa a investir em saúde. Então, eu acho que é isso, né? Então, se eu tenho refluxo, eu preciso repensar, até mesmo por onde o ar está entrando, porque tem uma conexão com o óxido nítrico também, pode ter uma conexão. Antônio, assim... Responder a Cris novamente. Eu já acabei que eu adotei a Cris. As perguntas dela são interessantes. Use enquanto está dormindo, que era justamente o que eu ia comentar, né? O tratamento, né, essa visão odontológica miofuncional, em que o foco está na saúde e os dentes estão incluídos por consequência, né? Que a gente fez aquele resumo, o tratamento ele não consiste apenas no aparelho. Né? Nós temos vários, a Ariane demonstrou ali que é feito de acordo com a idade, porque quem nunca viu que eu vou esperar ter 10 anos, trocar a dentição da decídua, né, que é o dentinho de leite, para o permanente, para que aí possa fazer algum tratamento. Porque lembra que dentro do comentário, nós vamos ter resultados, sim, na melhora do apinhamento, porque essa musculatura vai estimular toda essa parte, ó.
E aí, entre esse aparelho, tem exercícios, né? Inclusive com ele e sem ele. E é E feito a um importância daí do diagnóstico. yoga, dos exercícios do yoga, tudo. O Antônio vai até trazer um para nós, porque eu estou Sim, bem que a gente curiosa por causa dos converge, né? pacientes. Boa. Isso. Então, E não, assim, tem muito mais ainda para a gente descobrir por aí. Já tem muita conversa. microscópico, Mas ele, né, então, só respondendo, ele é usado durante, é um tratamento bem tranquilo, assim, o uso dele, Sim, à porque a gente noite. usa à noite e você E usa alguns durante uma horários de hora. dia. Isso, então é 1 hora por dia, então não precisa ser contínuo, essa 1 hora, você pode dar picada no momento que você está ali, às vezes tomando um banho, você coloca, Tá e à noite daí você vai usar arrumando. para Isso. isso, para dormir, Só então que ele não o atrapalha em nada. o exercício não necessariamente é vinculado ao aparelho. Por quê? Nós também deglutimos mais de 25 mil vezes. E quem é a responsável é a língua. Então, se eu estou malhando a minha língua, eu vou estar... É tipo assim, cada músculo vai começar a trabalhar no seu quadrado. E nós vamos E os ter exercícios, resposta. eles precisam ser E para a vida esse toda, né? exercício é como se fosse assim, o mil funcional é para o resto da vida, é aprender. A gente compra um carro e vai aprender a usar aquele carro. A gente compra um celular, uma máquina, né, de lavar roupa, lavar louça, o que for, mas a gente não tem manual, né? Como a gente comentou no início da conversa, respirar, será que tem jeito certo, tem jeito errado? É onde a gente volta, né, para o princípio, e a gente precisa entender como esse corpo funciona, as consequências, né? E aí a gente poder estar trabalhando esse corpo, desinflamando, porque se nós formos, né, nós tivemos a oportunidade de bater um papo prévio, em que tudo converge para o oxigênio. Nós Então, assim, é precisamos inspirar ter e saúde expirar, né? Apenas pelo nariz. Então, assim, é fundamental, porque de para repente inspira o pelo nariz e máximo, acha né? que já está na nossa respiração completa, total. E não, então é inspirar e expirar pelo É nariz. E isso eu queria, aí. então, pedir para você, Antônio, passar para a gente essa dica, porque, assim, os nossos Isso, pacientes, Sim. como eles não, o nariz, como não funciona, ele entope. Então, é uma das sim. queixas, Então, muitos Sorine da vida, né? Sorine, se você colocar no Google ali, né, descongestionante nasal, você já vai ver que tem até uma lei agora a respeito, né, que as farmácias precisam colocar lá um cartaz colocando os efeitos, né, maléficos do produto, porque tem bastante problema e aí você acaba viciado nele, né? Muito. Então, é Tudo assim, tem ó, consequência. Um vício muito eu grande. E não tem necessidade. Com exercícios, eu acho que a gente consegue resolver esse problema. Não consegue, Antônio? Então, veja só, veja bem, veja bem. Eu fiquei assim muito feliz quando eu descobri esse aparelho de vocês, porque é uma grande dificuldade a gente ensinar a pessoa, né, principalmente à noite. Tem umas dicas aí, mas eu não posso passar online porque a gente precisa conversar com a pessoa, precisa ver, né? Até eu postei semana passada que eu dei essa dica lá para uma amiga minha e o marido dela parou de roncar, nossa, tá feliz, tá dormindo bem agora. Já melhorou bastante. Depois você vai. Então, assim, Eu quero compartilhar, vou fazer o seu curso, eu quero aprender muito essas dicas também. tem muita coisa, tem bastante dicas e eu vou passar assim agora essa dica. Só que uma coisa que é importante, você já falou, inflamação. Né? Até a doutora Karen falou do desvio de septo. Então, tem muitas pessoas que fazem a cirurgia, daí não cuidam na boca, e o subconsciente está programado a respiração pela boca. Então, eu conheço aqui, Irati, teve um rapaz que fez a cirurgia, e ele já faz 1 ano e ele continua respirando pela boca. Porque agora ele precisa ensinar o subconsciente dele a respirar pelo nariz. Então, o aparelho eu achei maravilhoso. É claro, a gente tem técnicas, tem exercícios também, né, que dá para fazer. Hoje a gente vai ensinar um,
exercício, eu vou ensinar. E é um sistema, é um tratamento, então não existe simplesmente colocar o aparelho, a gente precisa dos exercícios, é fundamental. Então é uma coisa, né, precisa da outra, e são tudo coisas muito, muito práticas, muito rápidas, que não vai atrapalhar em nada a nossa vida, e a gente só vai trazer benefícios, e vai deixar o nosso dia assim. A gente às vezes acha que está perdendo tempo, só que vai trazer muito mais tempo, né? Porque o nosso tempo vai ser muito melhor aproveitado. Então, eu estou estudando muito, eu vou falar da inflamação antes ali, né? Você falou da inflamação. Então, assim, não adianta a pessoa fazer uma cirurgia de desvio de septo ou fazer esse exercício que eu vou falar agora e tá inflamada, comer porcaria o dia inteiro, tomar leite, comer pão, comer açúcar, né? Então precisa desinflamar, porque senão vai, porque, ó, inflamou o intestino já vai mandar o comando lá para fechar todas as fronteiras. Já vai lá, a primeira coisa que acontece, começa mais muco no nariz, o sangue vem para o nariz também, fecha. Então, precisa tomar cuidado com a alimentação. É super importante. Então, alimentação, outra coisa que é super importante também, água, já falei, né? Precisa tomar bastante água. Precisa também cuidar dos pensamentos, sentimentos e emoções. Nós precisamos começar a vibrar aqui o coração, amor, tá? Começar a treinar. Quando você começa a respirar correto, você começa a tomar consciência, tá? Que você precisa amar mais. Começar a amar as pessoas ao teu redor. Faça o teste amanhã, saia e comece a focar no teu coração e tratar as pessoas com amor. Nós aprendemos muitas pessoas, desde a vida intrauterina, já tem raiva ali, tem briga, tem ressentimento, tem mágoa. Tudo é passado para o bebê, pelo cordão umbilical e pela ressonância. Aí a criança nasce, porrada, briga, estresse. Então, ela cria já padrões mentais e que estão em todo o corpo físico dela e no corpo vibracional, de raiva, de mágoa, de ressentimento. Como uma pessoa dessa, uma pessoa uma vez perguntou para mim, mas eu não consigo sentir amor. E daí, como que faz? Então, se você não consegue sentir amor para você mandar amor para as pessoas, pegue um momento teu de admiração. Tem que ter um momento de admiração na tua vida. E aí você coloca no coração e você manda aquilo para a pessoa. Nós temos que começar a vibrar a energia do amor. Porque do jeito que as coisas estão, se nós não respirarmos, nós não vamos ter consciência do que nós precisamos mudar na nossa vida. E uma é começar a vibrar o amor. Está tão difícil hoje porque as pessoas só pensam nelas, só pensam em dinheiro, só querem enganar os outros. E aí tem gente que acredita que é só isso que existe. E aí começa a vibrar isso, começa a pensar nisso. Então, tome cuidado com o que você pensa. Tá? Pensou algo negativo? Cancela. Pensou que algo não vai dar certo? Cancela. Começa a criar um padrão na tua mente, porque daí quando você cria um padrão positivo, vai generalizar aquilo e padronizar para tudo na tua vida. Mas as pessoas criaram desde a infância padrões negativos, elas generalizam para tudo. Nada dá certo, tudo está complicado, tudo está difícil. Por quê? Porque você está vibrando isso. O universo é um grande espelho. Tudo que você joga para ele volta para você. Então, se você está com raiva, com mágoa, com ressentimento, está brigando, está estressando, vai voltar tudo para você. Então, se você está nessa vida hoje, olhe para trás. Pare, respire e olhe para trás o que você fez lá atrás. O que você fez não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Só de você pensar, tá, que não vai dar certo uma coisa, está mandando um comando para o teu corpo. E o teu corpo obedece, o nosso subconsciente ele obedece tudo que a gente faz. Então, por isso, pense coisas boas, sinta coisas boas, fale coisas boas. E você vai estar mandando bons comandos. Então, o nosso subconsciente... Só assim, nesse assunto eu falo assim, falando das doenças degenerativas, que às vezes a gente recebe um diagnóstico, né? A mesma coisa. Então, não é porque você pegou um diagnóstico ali de uma doença, de uma alteração, você não fique pensando naquilo, pensando coisas negativas, né? A gente precisa vibrar e fazer o nosso corpo, não, vou curado, eu tô bem, eu vou sair dessa. Então, mas é difícil, por quê?
Eu tenho um exemplo na minha família. O meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. Enquanto ele não foi no médico lá em Curitiba, ele não dormiu 15 dias. Mudou toda a energia da casa. Entendeu? Porque ele não sabia lidar com aquilo na mente dele. As pessoas não sabem lidar com a doença. Não sabem. E, infelizmente, alguns profissionais chegam e falam na cara dura. Tem pessoas que não estão preparadas, não têm preparo mental, preparo emocional, tá? O nosso sistema límbico, que trabalha com as emoções, a gente consegue, através da respiração, acessar esse sistema. Consegue acessar o sistema reptiliano através da respiração. Então, a gente precisa começar a fazer isso. Pensar coisas boas, acreditar. Para de pensar no que você não quer, porque é isso que está mandando para você. Pensa no que você quer e pronto. Só que é difícil. Eu, que tenho um treino mental forte, vem para mim pensamentos negativos. Imagine para quem não tem. Você entendeu? Então você precisa estar todo dia ali, vigiando e orando, vigiando e orando. E a oração é muito poderosa. Ore, sim, porque a oração é muito poderosa. Então eu vou ensinar agora, senão eu vou ficar falando, tá? Então é assim, ó. Primeiro, não pode fazer, tá? Contraindicação. Cardíaco, quem tem pressão alta, né? Pessoas hipertensas e diabetes, tá? Então como que você faz? Você vai inspirar, segurar o ar, vai tampar o nariz e vai mexer com a cabeça para cima e para baixo, tá? Segurando o ar. Até você ter forma de respirar. Eu vou fazer uma vez para você ver como que é. Então, inspira, ó. Língua no céu da boca. Eu tenho bastante fôlego, então eu não vou ficar, senão eu vou ficar bastante tempo. Mas assim, deu fome de ar, solta, espera 1 minutinho e você vai fazer mais 5 vezes, tá? Ah, o que que acontece? Na verdade, ninguém sabe direito o que acontece, mas, tá? Tem fortes indícios que quando você tampa o nariz e você faz esse movimento, você produz bastante óxido nítrico. O óxido nítrico ele vai matar bactérias, ele vai ajudar ali na vasodilatação, tá? Então, há grandes indícios que é isso que acontece. Mas até agora também ninguém nem sabe, mas funciona. Pode fazer, depois vocês me falam, tá? Porque funciona e funciona mesmo. Só que lembrando, precisa fazer uma dieta também, desinflamar. Porque senão, isso daqui ó, é temporário, tá? Vai ficar por um tempo. Então, você precisa corrigir o problema. Então, muitas pessoas não respiram pelo nariz porque elas não aprenderam a respirar pelo nariz. Então, aquilo que eu falei, né? Quando você não usa, vai atrofiando mesmo. Então, quando você faz esse exercício, você vai começar a limpar as narinas e aí você vai começar a respirar pelo nariz. Só que não pare, continue respirando. Vai começar a congestionar de novo, continua respirando, tá? Existem também, e agora eu não tenho aqui para mostrar, eu depois vou passar para vocês um produto que você coloca para ajudar, descongestionar o nariz. Ele é de silicone. Depois eu passo para vocês. Eu não tenho agora, depois eu vou colocar na live ali o site que vende, tá? Acho que é R$40. Então também é uma dica que também ajuda bastante. Eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida no exercício ou não? Não, é muito bom. Eu quero só comentar que eu vi algumas fono, né? E eu falo assim, a fono, ela é super importante para esse tratamento, porque a fono, ela trabalha com essa parte, né, da musculatura, ela desenvolve exercícios específicos. E eu falo assim, a gente está aqui para poder somar, para poder levar todo esse conhecimento, essa dádiva que faz parte da nossa fisiologia, que é a respiração nasal. E quanto mais profissionais falando a mesma coisa, falando da mesma coisa, né, compartilhando os mesmos conhecimentos, mais informação a gente vai estar levando e mais a gente vai estar melhorando a saúde das pessoas e entrando em estado de consciência e compartilhando o amor, que é o que a gente mais precisa hoje em dia.
Isso é fundamental hoje. Eu sinto, né, e eu vejo o quanto as pessoas estão desconectadas do amor. E elas não sabem, porque assim, ó, o amor é uma das chaves para a gente fazer a nossa energia fluir. Então, cada centro de energia, ele se retroalimenta aqui na pineal. Então, quando não tem amor, fecha a pineal. Aí você começa a acumular energia no teu corpo. E principalmente nos chakras lá de baixo. Tá? Então, quando você começa a colocar amor, você começa a liberar a energia. Não precisa nem fazer yoga. É só você... Só que as pessoas não conseguem fazer isso. Ficar vibrando amor o dia inteiro. Tá? A yoga é fantástica, os exercícios de respiração, porque eles ajudam a desbloquear todo o teu campo energético e fazer fluir. Só que daí se você continua com raiva, não aceita, não perdoa, continua brigando por qualquer coisa, fica focando nas coisas erradas ali, fica com raiva, com mágoa, com ressentimento, você bloqueia de novo, porque fecha aqui a pineal. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Ô, Antônio, deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você trabalha com a microscopia de campo escuro e você percebe, assim, no sangue de uma pessoa, quando ela é um respirador bucal, você percebe alterações quando você, depois de praticar alguns exercícios, melhorar, você percebe a melhora nesse sangue? Você já observou, já fez algum desse estudo ou não? Então, eu não atendo, né? Porque eu também trabalho. Eu sou funcionário público e daí nas horas vagas eu sou professor de yoga, né? Eu tenho um horário flexível, então eu consigo trabalhar como professor. Então eu não atendo porque eu não tenho tempo para atender. Eu já estudo e já tenho aulas de yoga, né? À noite, em alguns dias, durante a semana. Não, mas é assim, ó, eu nunca fiz. Mas eu já fiz, né? Eu fiz o teste e muda assim muito o sangue, porque o primeiro impacto da respiração é no sangue, né? A nível fisiológico, né? E aí acaba pegando todos os sistemas. Outro sistema que pega é o sistema linfático. A respiração pelo nariz ajuda o corpo a jogar para fora, porque o oxigênio, quando entra lá na célula, ele limpa a célula. Então, se você está respirando errado, as tuas células estão tão cheias de toxina. Então, e o teu sistema linfático não consegue também jogar para fora, porque você não está respirando corretamente. Então, aí pega o sistema linfático, aí vai pegar também todas as veias, porque a respiração correta as veias vai ter uma vasodilatação, né? E a respirador bucal não, faz o contrário, as veias estreitam, né? A vasoconstrição. Então, aí, se a gente começar a falar, a gente vai ver muita coisa. Sem contar a parte energética, né? Sem contar a parte energética, que tem muita coisa para se falar, mas não dá para falar, porque não vai ficar 3 horas aí ou mais, né? Por isso que eu fiz o workshop, né? Eu quero fazer um dia do seu equipamento e ver é muito legal, assim, ver a gente conseguir, né? Não, mas a gente vê, assim, é muito nítido, sabe? E as células, porque além de ter a parte fisiológica, tem a parte energética. Há uma troca energética ali, porque pense, nós somos 70% água. Então eu começo a mexer em toda a água que está no meu corpo. E quando você está pensando negativo, olha só, quando você está pensando negativo, você está mexendo em toda a água do teu corpo. 70% de água. Ou mais, né? Tem estudos que mostram que é mais de 70% de água que nós temos no nosso corpo. Então, por isso que a importância de pensar positivo, de pensar coisas boas, acreditar em você, no teu potencial, que muda o sangue. Eu já fiz isso, eu já mostrei. A gente consegue ver isso. Você tem um aparelho Emotion lá, né? Eu tenho outro aparelho, que até eu tenho no meu Instagram ali. A gente consegue ver quando você começa a respirar lento e profundo, começa a mudar. O simpático e o parasimpático. Você começa a entrar, o teu organismo começa a entrar no estado de cura. Você começa a gerar cura e começa a gerar... se você pegar e tirar o sangue, também você vai ver uma diferença. Mexe e bastante. Eu tenho outro equipamento chamado BeWell, que eu já fiz também o antes e depois. O BeWell, ele captura pelos dedos, né, a energia da célula e joga para um sistema sofisticado que tem lá pineal, tem sistema circulatório, tem vários órgãos que a gente consegue avaliar o antes e depois
de um processo respiratório junto com yoga, com asanas, né? Porque yoga é algo completo, porque você vai trabalhar a parte física ali, né? Você vai com os asanas, né? Que são as posições. Você vai trabalhar a respiração. Você vai trabalhar a questão dos mantras, né? Então, o som também é muito poderoso. Os mudras também, gestos com os dedos, você aciona também partes lá no nosso cérebro, né? Também a nossa mão é uma holografia, né? Nós temos o corpo inteiro aqui nas mãos, na orelha, na boca, né? Cada dente está relacionado com uma vértebra, com os órgãos, está tudo conectado, né? O nosso olho também tem a conexão. Eu não sei quem de vocês que trabalha com a íris. Eu faço estudo através da íris. E então, fantástico. O nosso corpo todo é tudo conectado. Então não tem como a gente trabalhar e fragmentar o corpo, né? Então por isso que eu falo assim, gente, nós profissionais da saúde, a gente tem que se unir, porque não existe trabalhar uma área separada, não existe igual da nossa, não existe boca sem corpo, não existe corpo sem boca, né? A gente costuma falar. Então a gente só precisa começar a falar a mesma língua, né? Assim eu falo, porque é isso que está faltando. Mas, senão, a gente infelizmente, sabe? Infelizmente, eu até pensei em abrir uma fábrica uma loja de bolo, para vender bolo. Porque as pessoas estão viciadas em doce, né? E o doce, o corpo não sabe o que é açúcar. Quando entra açúcar para dentro, né, o corpo não sabe o que é. Então, é complicado, sabe? A gente está num mundo que, infelizmente, as pessoas precisam tomar consciência. E, para isso, elas precisam respirar. Não tem outro jeito. Para tomar consciência, você precisa respirar e respirar corretamente. Uma dica assim, que eu acho importante falar, então, assim, quem está sofrendo algum processo degenerativo, algum processo patológico, a partir do momento que você começa a vibrar, pensar positivo, orar, porque não existe corpo sem mente, a gente é corpo, mente e espírito, não tem como trabalhar em nenhuma esferas de forma separada, senão a gente não tem essa recuperação, essa totalidade. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar positivo, começa a ter uma boa respiração, fazer essas práticas de yoga e vem atenção plena, você muitas vezes já está muito mais saudável, seu corpo já está regenerando, muito mais do que todos esses procedimentos invasivos que a gente é acometido ali, que a gente precisa passar. Então, assim, não se prenda num exame, num papel, se prenda, assim, começa a pensar, né? Eu falo, a gente tem um Deus poderosíssimo, ele fez a semelhança dele, então nada é impossível. Então a gente só precisa pensar e começar a fazer nosso corpo funcionar de maneira correta e começar a ter mais esses contatos, porque o sol cura, a água cura, a respiração cura, e a gente acaba não trabalhando com todas essas poderosas fontes, essas poderosas, eu falo, tecnologias que nos traz, né, que pode reverter qualquer alteração e fica focado ali em medicamento, em tal coisa, e aí você não consegue entrar, né, ter essa mudança. Então, a gente parar, esquecer um pouquinho ali, claro, faça o tratamento que precisa fazer, a gente precisa da medicina, é muito importante, mas comece a trabalhar nessa nossa totalidade, né, nessa parte mental, nessa parte espiritual, né, fazendo esses exercícios, cuidando da nossa alimentação, da mastigação, que você já vai estar muito mais curado do que muitas pessoas que só ficam ali no convencional, no alopático, né? Não, perfeito. É isso aí. Eu estou estudando, né, muito para ter uma performance mental melhor, né? Então, daí eu já fiz vários cursos também. E aí eu comprei um livro bem legal. Eu vou dar 2 dicas de livros. E vocês já deram a dica lá do Respire, né? Eu tenho o Respire também, já li, muito bom. Esse daqui, ó, Vire o Jogo. Não sei se está aparecendo certo aí. Uhum. É legal, ele fala da respiração aqui. Ele fala do sono. Então, assim, ó, o aparelho que vocês têm aí, eu acho maravilhoso para quem respira pela boca, porque vai ajudar a dormir melhor. O sono é fundamental na nossa vida, tá? Se não tiver sono, você está arrebentado no outro dia. E tua mente está ferrada. E a respiração, só para você ter uma ideia, a respiração pela boca diminui 50% o oxigênio para o cérebro. Então, aí se você não dorme bem, se tem a apneia do sono a noite toda e ronca, como que você vai acordar no outro dia bem, né? Então, cadê a saúde, né? Você precisa
precisa cuidar do sono, você precisa cuidar. Então você tem que ter um lugar, né, um ambiente do teu quarto lá, para você dormir bem. Tem que ser bem escuro, não pode ter. Se você tiver a televisão, bota uma fita isolante naquela luzinha lá, porque aquela luzinha vai na pineal, ativa a pineal, você não dorme mais. Para de gerar melatonina, tá? Então, a gente precisa tomar esses cuidados, principalmente com o sono. E aí, no meu workshop, eu tenho a gente tem um momento lá só para trabalhar o sono. Então, eu ensino exercícios para a gente fazer antes de dormir, exercício de respiração, é só respiração, né? Então, é bem legal. E a gente trabalha também, quando a gente vai trabalhar com chakras, a gente trabalha cada sentimento e cada emoção que está relacionado com o chakra. Tá? E eu vou falar aqui um sentimento que arrebenta com qualquer um. Tem vários, mas um é a culpa. A culpa arrebenta com a pessoa. Tá? A culpa é poderosa negativamente. Tá? A raiva tem os dois lados, né? A pessoa com raiva, ela tá jogando veneno para ela, mas a raiva ela vai dar uma força para ela também fazer mudar. Mas também não é bom, porque está dentro ali do sistema reptiliano, a raiva e o medo. Tá? Então a gente trabalha muito isso no workshop, essas questões, e sempre tem respiração no meio. E daí no final a gente vai fazer, eu tenho um equipamento que faz a foto do campo áurico, né? Eu comprei nos Estados Unidos, 2014, eu fiz o curso da Cristina Cari em 2012, então aprendi sobre chakras, eu comecei a estudar sobre chakras, fui para os Estados Unidos, comprei uma máquina, e atendi em Curitiba teve um evento da felicidade, atendi mais de 100 pessoas, fui em 2 eventos, fazendo a foto da aura lá. Daí o que eu vi lá? A maioria das pessoas estava vibrando para baixo, então é assim, ó, o coração divide o mundo espiritual do mundo material. A maioria é mundo material. E a gente sabe que a maioria, dinheiro, sexo, bagunça, a bebida... A maioria está nessa vibração. Tá? A gente precisa mudar isso. E através da respiração, a gente mexe energeticamente nessa região aqui, onde está toda essa... Não digo que é coisa, que é porcaria, porque não é, se você souber usar. Né? O dinheiro, ele é maravilhoso, se você souber usar. Né? Se você comprar uma droga, não é maravilhoso, vai te destruir. Então, a gente... Trabalhando a energia, a gente pega essa energia aqui embaixo, joga para a consciência e a gente começa sozinho a fazer as mudanças da vida da gente. E como a gente alimenta com prana, né, com energia sutil, a energia sutil vai desobstruindo os canais, vai tirando o nosso corpo físico das nossas fáscias, onde gravam os traumas, as emoções ali, as mágoas, os ressentimentos, tá aqui dentro do nosso corpo físico também. Mas também está no campo vibracional. Por isso que existem alguns equipamentos que trabalham, por exemplo, o Color Gen, ele trabalha aqui, no campo vibracional, mas acaba atuando no corpo físico, porque é uma holografia, então tá conectado. E o próprio RPD também, né? O RPD é luz de plasma, então ele pega no campo também. Então tem muita coisa boa aí, só que todos esses equipamentos são caros. Então, se você tem a respiração que você pode usar e a tua mente, por que não usar? Né? Por que eu comecei com isso? Também, tinha uma diarista em Curitiba, daí eu fiz a microscopia dela, a mulher estava bem ruinzinha. Daí fizemos um programa lá para ela, saiu bem caro. Como que ela tem gente que tem dinheiro para pagar, mas ela não tinha dinheiro para pagar. Daí eu dei lá para ela, eu tinha o Hidrovitalis, ela fez lá umas sessões de Hidrovitalis, daí eu trabalhei muito a parte mental dela, porque ela tinha vários problemas, não vou entrar agora aqui em questão, mas aí eu pensei, cara, eu preciso ajudar as pessoas de uma forma que elas não precisem desembolsar tanto dinheiro para comprar um equipamento, né? Ou pagar uma clínica que não é barato. A gente sabe que hoje em dia no Brasil ninguém tem dinheiro, né, assim, para ficar fazendo tratamento caro. Não tem. Só que hoje o que tem de melhor é mais caro. Né? Então, quando você ensina a pessoa um exercício de respiração, é para a vida dela aquilo. Ela vai usar aquilo para sempre. É um conhecimento que ela adquiriu do próprio corpo, né? Do próprio corpo dela. Porque muitas pessoas acham que yoga é religião e que daí não é de Deus. Não é religião. A yoga vem da filosofia hindu.
mas não tem nada a ver com religião. A yoga é uma ciência que ensina você, através da respiração, através de posturas, a você utilizar a energia que você tem no teu corpo. Se eu pegar aqui o multiteste e colocar aqui, eu mostro para você que eu tenho energia, todo mundo tem. Só que tem gente que não acredita, hein, até hoje. Né? Já estamos em 2023. Mas Sim. então é isso, o papo está maravilhoso, eu adoro falar. Eu fiquei muito feliz, assim, de você falar dos equipamentos, porque eu, né, a gente como cirurgião dentista, e eu estou trabalhando com esses equipamentos, então, e é muito legal, assim, além de poder ajudar na cavidade bucal ali, na respiração, e a gente poder associar com essas frequências, e aí eu trabalho bastante com essa parte do RPD, do Color Gen, do Hidrovitalis, porque a gente consegue daí ter uma melhora mais rápido. Mais rápido. E hoje a gente vive no mundo da pressa, da correria, a gente quer tudo para ontem, que tem que parar, tem que acelerar, e a respiração vai ajudar isso. Mas ali no início, quando a gente está muito acelerado ali, ajuda o paciente a sentir esse benefício. E eu gosto muito de trabalhar, eu falo assim que o futuro é frequência. É a energia, assim, o futuro. Porque a gente já está entrando numa epidemia de resistência antibiótica, e o que vai nos salvar vai ser essas energias, essa frequência, essa vibração que a gente... Então, mas nós temos isso no nosso corpo. Se a gente começar a vibrar Sim. o amor, que eu falei, a gente cura qualquer coisa. Só que você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, não vai curar. Porque a partir do momento que você acredita é que acontece um milagre. Uhum. É mas legal. Tirar essas vendas dos olhos e acordar ali, né? Na verdade, e ver o que realmente nós estamos resgatando a simplicidade. Nós é que estragamos, né? Porque a respiração milenar, a respiração milenar, 5.000 anos atrás, eles já faziam isso. E eles faziam. Mas, Antônio, ainda tem, assim, um bebezinho que nasce, ele já vem de fábrica. Pronto. Respirando pelo nariz. E aí... eu ensino a respiração Ujjayi, né? Que é a respiração do bebê, né? É aquela que quem nunca ficou do lado de um berço, desesperado, tá respirando, tá tão quietinho. É tão silencioso, né? É isso, é voltar à essência. Deus nos fez perfeito. Claro que os recursos, graças a Deus, né, assim, é surreal a gente imaginar que um dia alguém morreu por uma infecção de garganta, porque resfriou e não tinha antibiótico, né? Só a gente vê a história. Sim. Mas Sim, a gente nós estamos todos aqui de acordo com a sua visão, né? Mas todos estamos, inclusive aí os colegas fonoaudiólogos e inúmeras profissões que estão entendendo que o resgate da imunidade perpassa por um corpo que funciona. Uma pessoa que não respira bem não vai emitir frequências boas, né? Não vai conseguir aquilo que eu comentei no início, né? A gente está aqui agoniado, respira. Então esse é o convite, né, que nós profissionais aqui, no caso aqui da odontologia, no projeto Doutoras Superpoderosas, temos esse objetivo porque a gente deu um vasto compilado e ainda tem muita coisa do poder da respiração. É isso aí. Mas foi bem válido, eu agradeço vocês todas, tá? Muito obrigado. E contem comigo aí, porque vocês precisarem. E estou esperando meu aparelho aí, quero começar a usar já. Logo vou chegar, já vou conversar ali com você e a gente vai, depois a gente fala. E aí você vai fazendo através dos seus equipamentos ali, para a gente poder entender tudo o que acontece, tudo que você percebe. Faz uns testes lá e vai nos contando, que é válido, muito válido para a gente também. Legal. Mas então tá. Lembra de salvar a live, tá? Ah, não, vou salvar sim. Pode deixar. Gratidão. Obrigado. Obrigado. E muito obrigada. E respirem pelo nariz. É isso aí. Tchau. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Me ajuda, Lucas.